Ao considerar os melhores investimentos para idosos, é importante levar em conta vários fatores e hoje eu vou listar os principais e também vou trazer os melhores investimentos para a terceira idade, muito melhores que a poupança e com a mesma segurança. Antes disso, vamos entender como que funciona o cálculo da rentabilidade da poupança para você entender o quanto de dinheiro você está perdendo deixando o seu suado dinheirinho nesse investimento. Primeiramente, a poupança ela possui liquidez diária, ou seja, você consegue sacar o seu dinheiro rápido. E essa é uma das vantagens desse investimento. E ela também possui isenção de imposto de renda, outra vantagem, e também é garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. O Fundo Garantidor de Crédito ele funciona da seguinte forma: ele protege o seu patrimônio em até R$ 250 mil por instituição financeira e até R$ 1 milhão por CPF. Então vamos supor que você tenha R$ 300 mil na poupança de um banco X. Caso ele venha a falir, você tem garantido o reembolso de R$ 250 mil pelo FGC. Então, por isso que é importante, caso tenha mais de R$ 250 mil em poupança em apenas um banco, você precisa dividir esse dinheiro em mais de uma instituição, porque dessa forma, dividido em várias instituições, você tem pelo menos garantido o seu retorno de 100% do seu capital ali, do seu principal. Então, recapitulando as vantagens da poupança: isenção de imposto de renda, liquidez diária e garantia do FGC. Agora, qual que é a desvantagem? A rentabilidade da poupança funciona da seguinte forma: se a Selic, ou seja, a taxa básica de juros, estiver acima de 8,5%, a poupança renderá 6% ao ano mais a taxa referencial. Caso a Selic esteja abaixo de 8,5%, a poupança renderá 70% da Selic mais a taxa referencial. E essa taxa referencial é um indicador de referência que serve para remunerar a caderneta de poupança e o FGTS. E nesse gráfico pequeno aqui em cima temos o histórico da taxa referencial e você perceberá que ela sempre esteve ali abaixo de 0,5% nesse período. Então é um valor muito pequeno a ser considerado. E esse outro gráfico maior mostra para a gente a rentabilidade nominal da poupança desde 2000. Nominal porque significa que não descontamos a inflação da rentabilidade, porque afinal, quando investimos, temos que levar em consideração que o nosso rendimento seja pelo menos acima da inflação, porque senão o seu dinheiro perde o poder de compra. Agora, esse gráfico aqui mostra a rentabilidade real da poupança, já descontada a inflação. Perceba que o rendimento real da poupança é muito baixo, é quase esconder praticamente o seu dinheiro no colchão. Ocorrem períodos ali que a rentabilidade ela foi negativa. Isso é sinal que o seu dinheiro nesses períodos perdeu o poder de compra. Um exemplo: no ano de 2020, se você tinha R$ 1.000 na poupança, no fim de 2020 esse dinheiro que estava na poupança tinha o poder de compra de apenas R$ 977, ou seja, perdeu valor. Por mais que o seu extrato estava lá com um valor maior do que R$ 1.000, mas a inflação no período cresceu ao ponto de você não conseguir comprar mais a mesma quantidade de produtos com aqueles mesmos R$ 1.000. Então, agora que sabemos que a poupança está longe de ser um bom investimento, vamos entender os fatores que levam os idosos a manterem o seu dinheiro na poupança e quais fatores considerar para outros investimentos também. Tolerância ao risco. Os idosos geralmente têm uma tolerância ao risco menor em comparação com investidores mais jovens. É importante, então, avaliar cuidadosamente a capacidade de lidar com a volatilidade dos investimentos e optar por opções mais conservadoras. Então, dependendo da situação, temos que abrir mão um pouco da rentabilidade para preservar o patrimônio, mas isso não impede de termos um retorno mais satisfatório que investimentos tradicionais como a poupança. Horizonte de investimento. Os idosos devem considerar o prazo em que precisarão dos fundos investidos. Se o objetivo é acessar o dinheiro em um curto prazo, é aconselhável escolher investimentos de menor risco e com maior liquidez. Se o horizonte de investimento for mais longo, é possível considerar opções que envolvam um pouco mais de risco e volatilidade, pois estas podem trazer rentabilidades melhores. Necessidades de renda. Muitos idosos dependem das suas economias e investimentos para suprir suas necessidades de renda na aposentadoria, portanto, é importante selecionar investimentos que possam proporcionar uma renda regular e estável,
como os dividendos de ações, de fundos imobiliários ou os títulos de renda fixa que pagam juros periódicos. Agora, quais produtos podem ser utilizados por pessoas da terceira idade e que vão entregar rentabilidades melhores que a poupança? Títulos do Tesouro Direto são investimentos de renda fixa emitidos pelo governo federal, considerados os investimentos mais seguros e de menor risco, podem oferecer rendimentos interessantes, especialmente os títulos atrelados à inflação, como o Tesouro IPCA+. Assim, o seu poder de compra sempre estará preservado, porque você vai sempre estar ganhando acima da inflação. Mas como um dos fatores a serem considerados para idosos é a liquidez, então o tesouro pós-fixado seria uma excelente opção, pois você pode sacar a qualquer momento sem correr o risco de resgatar com rentabilidade negativa. E como o tesouro pós-fixado ele acompanha a Selic, o seu rendimento sempre estará acima da poupança. Lembra do esquema da rentabilidade da poupança? Enquanto o Tesouro Selic a rentabilidade é ilimitada, na poupança é limitada sempre abaixo da Selic. No dia em que estou gravando esse vídeo, por exemplo, a Selic está em 13,75% e o Tesouro Selic está com essa rentabilidade também. Outro tipo de tesouro interessante também é o pré-fixado, principalmente em períodos de alta na Selic e expectativa de cortes na taxa de juros nos meses seguintes ou nos anos seguintes, pois aí você consegue fixar a sua rentabilidade lá no topo do ciclo da taxa de juros. Uma coisa que tem que ser levado em consideração é que o Tesouro Direto não tem isenção de imposto de renda, tá? Mas mesmo assim, depois de deduzidos os impostos ali, ele continua acima da poupança. Agora vamos falar de títulos privados. Certificados de depósito bancário, CDB, são títulos emitidos por bancos que oferecem uma taxa de juros fixa ao investidor, são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito e ainda existem alguns CDBs que possuem liquidez igual à da poupança e, por serem títulos privados com maior risco, costumam pagar taxas bem mais atrativas. Basicamente, a poupança você está emprestando seu dinheiro para o banco e ele está te pagando uns juros por isso. E se você não sabe, o seu dinheiro da poupança o banco pode emprestar para outras pessoas, principalmente para créditos imobiliários. Então, já que você está emprestando sua poupança para o banco, é melhor então emprestar para o banco através de um CDB e ter uma rentabilidade muito maior, não concorda? A única desvantagem do CDB é que ele também não tem isenção de imposto de renda, mas mesmo assim continua sendo mais atrativo que a poupança. Então, para idosos, um CDB de liquidez diária seria uma boa opção. Fundos de investimentos em renda fixa. Esses fundos aplicam em títulos de renda fixas como CDBs, títulos públicos, debêntures, podem ser uma opção interessante para idosos que desejam diversificar os seus investimentos e contar com a gestão profissional de um gestor de fundos. Aqui a vantagem é que você vai delegar a função de ficar escolhendo ali os seus investimentos de renda fixa para uma outra pessoa, que é o gestor do fundo. E para isso você vai pagar algumas taxas, como por exemplo, taxa de gestão, de administração, de performance, taxa de saída e ainda paga imposto de renda. Eu não gosto muito dos fundos de investimentos por conta dessas taxas que ele possui, mas às vezes vale a pena, principalmente quando você não quer ficar estudando ativo por ativo. Fundos imobiliários são fundos que investem em empreendimentos imobiliários como escritórios, shopping, galpões logísticos, podem oferecer uma fonte de renda mensal estável por meio de aluguéis recebidos. No entanto, é importante considerar a volatilidade do mercado imobiliário e também os fundos imobiliários fazem parte da renda variável. Basicamente, investindo em fundos imobiliários é como se você comprasse um imóvel com centenas de outras pessoas e o aluguel daquele imóvel no fim do mês é repartido entre vocês. E uma das dezenas de vantagens é que você pode ser dono de dezenas e centenas de imóveis em diferentes regiões do país. Isso te dá um poder de diversificação gigante. Ações de dividendos. Investir em ações que pagam dividendos regulares pode ser uma alternativa para idosos que desejam obter uma renda extra com seus investimentos. É importante, porém, considerar a volatilidade do mercado de ações e buscar empresas sólidas com histórico consistente de pagamentos de dividendos. O setor financeiro costuma pagar mensalmente dividendos, então seria uma boa opção. Então essas são algumas formas de investimentos que eu acredito que vão ser boas para investidores da terceira idade que buscam segurança, mas também renda mensal.
E uma carteira mesclada em todas essas classes pode te ajudar a ter segurança dos títulos de renda fixa sem perder a rentabilidade e renda mensal que as ações de dividendos e fundos imobiliários podem te proporcionar. E também é fundamental ressaltar que cada situação é única e é recomendado que os idosos obtenham aconselhamento personalizado para poder tomar decisões de investimentos com base em suas circunstâncias individuais. E se você quiser montar uma carteira de investimentos de acordo com os seus objetivos, com seu perfil, eu te convido a clicar no link aqui embaixo na descrição ou no primeiro comentário fixado aqui e lá eu vou te mostrar e explicar como que eu posso te ajudar. Combinado? Um grande abraço!